Vamos falar do Matheus Pereira? A gente tá falando de Londres, de times europeus, de friozinho. Então vamos falar do Pereirudo. Matheus Pereira, ele é decisivo ou não é? Aí ele, ó, é o cara do Cruzeiro em 2026. 19 jogos, 4 gols e 3 assistências, ou seja, 7 contribuições diretas para gol, sem contar os passes que ele deu para os colegas perderem chance. Ele é o primeiro em passes decisivos do Brasileirão, ou seja, passes para finalização, tá? E aí considerando não só o Cruzeiro, todos os atletas da competição. Ele foi também o primeiro nos passes decisivos no Campeonato Mineiro e em grandes chances criadas no Campeonato Mineiro, a Champions League das Gerais, que a gente conquistou, resta saber a que preço. Com muito suor. E aí os gols decisivos marcados por Matheus Pereira contra Betim e Barcelona de Guayaquil, e ele também marcou contra Coritiba e Corinthians pelo Brasileirão. Pena que o Cruzeiro fraquejou, né? O sistema defensivo deixou a desejar e essas vitórias escaparam. Contra o Coritiba a gente perdeu, o Corinthians ficamos no empate. Acho que ainda cabe a discussão sobre o quão decisivo é Matheus Pereira, Rafa? O Matheus Pereira é um cara que desperta muitas paixões, né, na torcida do Cruzeiro. Ele tem um fã-clube, inclusive um abraço aí pra Maria Atala, que tá sempre assistindo a gente, presidente, né, do fã-clube do Matheus Pereira, ao lado do Popó. Mas ele também tem os seus detratores aí, a turma que não gosta dele de jeito nenhum, independente do que ele faça em campo. Acho que, como qualquer jogador, ele tem os seus dias ruins, faz parte, mas é um cara que não se omite do jogo, mesmo quando tá num dia ruim, e acho que o jogo contra o Barcelona é um exemplo disso. No primeiro tempo, ele não para de se movimentar, ele não para de aparecer como opção de passe, mas com a bola nos pés, ele estava aquém do seu normal, errando gestos técnicos, errando tomadas de decisão. Realmente, acho que entrou de vez no jogo depois que fez o gol. Então faz parte os dias ruins do Matheus Pereira, mas nos dias bons, aliás, mesmo nos dias ruins, né, ele nos ajuda demais. E nos dias bons ele costuma mostrar o tamanho que ele tem no futebol brasileiro atual. Eu acho que é um erro tentar comparar o Matheus Pereira com atletas de outras eras do futebol, onde tudo era muito diferente. Dentro do contexto atual do campeonato que a gente disputa, o Matheus Pereira é um ótimo meio-campista que se dedica demais, inclusive no momento defensivo, que é muito raro quando você analisa os outros camisas 10 aí do Campeonato Brasileiro. Acho que sempre vai pesar muito essa coisa do decisivo, enquanto, sei lá, o Matheus Pereira não fizer um gol de um título importante, algo nesse sentido, assim. E aí, depende dele, mas depende de todo um conjunto, né, também. Enfim, acho que faz parte desse esporte também, tá? Os grandes atletas que ficam marcados na história são aqueles que têm a capacidade de aparecer nos grandes momentos, e a gente pode citar vários aqui. Aquele cara que sempre na Champions aparece, faz gol, aquele que sempre em tal campeonato. Faz parte, talvez isso esteja nas estrelas aí pro Matheus Pereira, talvez não, mas é fato que o Cruzeiro é sempre muito mais forte com ele e eu, assim, tô no meio do caminho, sabe? Sou fã, sou entusiasta do futebol do Matheus Pereira, mas não Maria Atala fã, assim, não Popó fã. Às vezes eu numa acho que escala Maria Atala e Guilherme Todi. Você tá... Tipo, eu não tô no meio, eu tô mais próximo da Maria Atala, mas eu não tô lá, sabe, assim. Eu acho que ele, sabe, precisa evoluir algumas questões. Tamo junto, Maria Atala, é nóis. Um abraço pro Chico. Não tô lá, mas eu tô mais próximo da Maria Atala do que do Todd. É que assim, o Matheus Pereira tem uma questão nesse debate, Matheus Pereira, que me incomoda um pouco. É a questão, e aí não é culpa dele, tá? Sim. A questão Alex. Galera, igual o Alex, próximo do que o Alex fez no futebol brasileiro com a camisa do Cruzeiro, só teve um cara, que é o Neymar, na época do Santos. Ponto. Alex Ponto. é extra classe, né? E assim, eu ainda acho que o que o Alex fez foi maior do que o que o Neymar fez aqui. Naquele aspecto ali. O Alex foi o momento que você fala, eu sei do talento do Neymar e tudo mais, mas eu confesso que quando você fala Alex e fala Neymar, eu falo: para de comparar o meu Alex a essa gentalha. Não, você entendeu o que eu quis dizer. Porque, cara, a régua pra medir o jogo do Matheus Pereira não pode ser o Alex. Porque se for medir o Alex com outros jogadores do futebol brasileiro, ele vai ficar isoladaço, assim, tipo comparar o Caio Jorge com o Ronaldo. Sim. Não tem como. Mas o Matheus Pereira, ele é um cara importante pro Cruzeiro. Foi uma boa analogia. David não foi melhor que o Ronaldo. Abraço, Caifá. Assim, o Matheus é importante pro Cruzeiro, ele é um cara que impacta muito no funcionamento coletivo da equipe. Eu acho que esse ponto que a Rafa destacou
não dá pra gente, e muitas pessoas às vezes tentam subverter essa questão. Não acho que o Matheus Pereira é um cara que se omite do jogo. Não. E às vezes isso poderia até salvar ele em alguns momentos, né? Em jogos que ele não tá bem, ele meio que sair um pouquinho de cena, né? Se esconder. Muitos atletas fazem isso. Tem muitos atletas que é fazem hate isso. fazer isso. E o Matheus Pereira não faz. Não acho que ele fazia um bom jogo contra o Barcelona, mas até tem um vídeo aí, o Baú até repostou ele, uma análise bem legal do Felipe Simonetti. Assim, o Matheus Pereira, ele lê muito bem o jogo. Em várias oportunidades ele se posicionou em condições de receber a bola, mas o time do Cruzeiro, e aí eu não culpo, por exemplo, tem um lance que é o Christian, não é culpa do Christian, é um Cruzeiro com o mental ainda fragilizado, então eram bolas um pouco mais arriscadas, que os caras preferiram ser um pouco mais conservadores. E o Matheus Pereira, no lance do gol, a leitura dele é muito boa, né? Você vê a inquietude dele, assim, de tentar o tempo inteiro ser uma opção interessante de passe. Os números dele com relação a jogos onde o Cruzeiro não estava vencendo e ele abre o placar, ou dá uma assistência para o Cruzeiro abrir o placar, mostram bastante do que é o Matheus Pereira, mas tem um outro jogo para mim que derruba essa falácia do decisivo. O jogo contra o Corinthians lá na arena do Corinthians. O Matheus não faz gol, mas o Matheus, assim, o quanto ele impacta no jogo do Cruzeiro, fazendo saída de bola, criando chances ali no último terço, pegando a bola o tempo inteiro. E aí na disputa das penalidades, né, depois do que aconteceu na Copa de 2022, ficou muito se aquela questão do futebol brasileiro. O cara importante do time bate o primeiro pênalti ou bate o último. O Matheus Pereira pegou e bateu o primeiro pênalti e marcou. E aí a gente viu do outro lado o Yuri Alberto, que foi um cara importante naquela campanha do Corinthians de Copa do Brasil, bater o primeiro pênalti e perder. Então eu acho que o Matheus Pereira é um cara decisivo. Só que a gente não pode partir para esse princípio do futebol de uma figura messiânica que vai nos salvar nos momentos grandes. Porque o futebol é um esporte que jogam 11. É claro que a Rafa falou, tem o jogador que ele se destaca assim por fazer gols em momentos ali grandes. E eu acho que vou pegar um exemplo muito fora da curva. O que o Mbappé fez ali na final da Copa é muito absurdo. Mas aí você vê que acabou não surtindo efeito. Porque não dependia só do Mbappé. Sim. Do mesmo jeito que aconteceu com vários outros jogadores. Tinha gente grande. E mesmo que não tivesse, Rafa, assim, o Neymar fez o gol contra a Croácia. E o Brasil depois tomou um empate e foi eliminado. Então, o futebol, ele tem disso. Ele é um esporte de 11. E eu acho que o Matheus Pereira marca gols contra equipes grandes, ajuda o Cruzeiro em momentos que não são momentos ali legais do Cruzeiro. Mas vai existir esse debate. Até porque ele é um cara que é o camisa 10, ele é a referência técnica e ele tem que estar preparado para isso. Eu acho que cabe a nós jornalistas, porque o torcedor, de novo, ele vai ficar sempre na questão passional. Acho que cabe a quem está na comunicação, quem está ali nessa postura de analisar, ter esse filtro, entender que não é nem 8 nem 80. O Matheus tem seus defeitos. De novo, primeiro tempo dele, para mim, em Guayaquil, se tivesse o Cruzeiro um substituto à altura, se fosse Pedro Jorge, eu talvez tiraria o Matheus. E aí o Matheus não teria feito gol. Mas o Arthur Jorge estava lá, tomou a decisão de mantê-lo, e isso é do futebol. Mas eu acho que o Matheus Pereira é sim um cara decisivo, é um cara importante para o Cruzeiro, e a gente vai precisar de entender. Eu vi até só para a gente poder encerrar isso aqui, caramba, o Juma fala, se eu não me engano, é o Caio, né? Ele chama Caio, o cara lá da TNT Sports. Ele falando que assim, se você não assiste o jogo do Matheus Pereira, se você não acompanha o Cruzeiro, talvez você não tenha dimensão do impacto do Matheus Pereira, porque a gente vive uma era onde o futebol, em alguns momentos, ele ficou muito amarrado ao tal do GA, né? Gols e assistências. E às vezes o Matheus Pereira ele não participa da parte terminal, que é dar um passe ou de um gol. Mas ele faz o time jogar, ele melhora os jogadores que estão ao seu lado. E isso também é muito importante, isso também é ser decisivo. Ter a capacidade de influenciar o jogo do seu time. E isso o Matheus Pereira tem. Acho que a pessoa que discorda disso, ela já está partindo pro extremo oposto, né? Ela não tem o oposto do tudo que o Matheus faz, ele está correto, e outros que nada que ele faz tá bom. Então acho que a gente precisa de tomar muito cuidado, mas é um jogador assim, fico muito feliz de tê-lo aqui, porque é um cara que eu acompanho há algum tempo, gosto muito,
Eu lembro, né, do jogo dele destruindo o Chelsea, assim, foi um jogo muito bom do Matheus Pereira e outros jogos mais na época da Premier League. Então, que continue aí, que o time possa melhorar coletivamente pra gente ver um Matheus Pereira como vimos no ano passado. É que a percepção do ser decisivo, se você perguntar assim, o que é um jogador decisivo? A primeira coisa que vem na sua mente é gols e assistências, né? Ou seja, participações diretas em gols. E só que ser decisivo não é só isso no futebol, né? Inclusive, jogadores de outras posições defensivas podem ser extremamente decisivos para um jogo de um time, para um título, para uma campanha vitoriosa. Mas eu entendo também que um camisa 10 ou um centroavante, um atacante, ele sempre vai ser muito analisado pela capacidade de participar diretamente de gols e nos grandes momentos, porque esse esporte é feito disso também, de protagonistas dos grandes momentos. São esses caras que aparecem nas fotos lá do... Jornais não existe muito mais, né? Mas são os destaques. É sempre esse cara, é o cara que faz o gol, pode observar. E nem sempre o cara que fez o gol foi o melhor em campo, ou sabe, o que mais contribuiu. Inclusive, às vezes ele tá jogando muito mal, vai lá e faz um gol. Futebol é assim, gente, é por isso que é maravilhoso. Mas eu acho, sim, que ele é muito decisivo sem necessariamente estar participando diretamente do gol ali. Só que faz parte, cara, ele vai ter que lidar com isso, assim... Desde que não exista um desrespeito, né? Sim. Assim, a crítica ela é válida. Sim. Vai ter gente que vai amá-lo, mesmo quando ele não merece. Vai ter gente que vai odiá-lo, mesmo quando ele não merece. Faz parte que ele tenha a cabeça boa pra lidar com isso. Aí ele parece ser bem preparado nesse sentido, né? Eu lembro que, inclusive, quando ele chega pro Cruzeiro, era um momento horroroso da nossa história, e ele já chega falando: eu não sou o salvador da pátria. Sim. Ele chega falando isso de forma bem clara. Tem torcedor que não entendeu até hoje essa parte, né? Mas ele falou: eu não estou aqui para salvar, eu sou um jogador que vai ajudar, vai fazer sua parte. E ele tem feito, gente. Sim. Então você pode questionar em algum momento, mas o Matheus deveria fazer mais gols. Eu acho que muitas vezes ele perde oportunidades de... Por exemplo, ele não é um exímio finalizador, né? E ele lê muito bem, né? Ele se posiciona bem. Ele chega no momento certo, na hora de tirar o 10, né? Ele acaba finalizando mal, às vezes sai um chute mais fraco. Eu acho que ele até melhorou nas finalizações, recorte Cruzeiro, tá? Acho que tem melhorado, assim. Teve uma coisa que ele chamava a atenção no tempo de Inglaterra, que aqui no Cruzeiro não apareceu tanto, que foi a questão da cobrança de falta direta pro gol. Sim. Ele marcou alguns gols lá na Inglaterra, aqui no Cruzeiro fez um, né, contra o São Paulo. Contra o São Paulo. De falta eu só lembro desse. Então, assim, a gente se irrita muitas vezes com os escanteios também, que eu acho que é uma coisa Jornada que nas estrelas. Coletivamente pode ser trabalhada, né? Teve jogo recente aí que ele acertou quase todos os escanteios contra o Vitória. Contra o Vitória. Ele foi muito Boas bem cobranças. nos cruzamentos. Então, é uma questão que o time precisa se organizar melhor para tirar o melhor dele, mas que o Matheus Pereira é um jogador que não tem outro do estilo dele no futebol brasileiro, não tem. E talvez por não ter esse jogador, a gente tá perdendo a capacidade de apreciar Sim. o que é esse tipo de atleta. O Zidane lá contra o Brasil na Copa de 2006, o Zidane, ele até dá assistência pro gol, ele cobra a falta pro gol do Henry. Mas quem assistiu aquele jogo, fala, cara, o Zidane ganhou o jogo sozinho. Nossa. Pela forma como ele controlou o meio-campo. O Matheus Pereira, ele é esse camisa 10. Ele é esse jogador de articular a nossa vitória contra o Atlético no clássico da final do Mineiro. O passe do Pereira pro Gerson é um passe simples que pouquíssimos conseguiriam dar. Aquela coisa de observar a movimentação do cara, de fazer o passe. O passe dele pro Kaique contra o Vasco, o passe dele pro Christian contra o Vitória. Sim. É o cara que tem a eu até lembro de você falando algo, cara, mas eu acho muito legal e é legal ponderar sempre, da questão do Matheus Pereira capitão. Muita gente gosta, né, da estética, o 10 com a faixa e tal. É legal, fica legal. Mas assim, o Matheus contra o Santos, ele parecia muito travado, sabe? E aí o Matheus Pereira, quando ele é burocrático, você perde o principal dele. O cara como o Matheus Pereira, ele é o cara de tentar o diferente. Às vezes você pensa assim, mas podia ter feito um passe pro lado aqui? Podia. Mas e se o passe longo que ele tentou, ou o passe de 3 dedos que ele tentou, chega no cara que ele buscou ali, né? Se encaixa. Então ele é esse cara. É isso, meus amigos. Acho que todos nós temos sorte em contar com o MPzudo como nosso camisa 10. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!